Olá, pessoal. A gente está voltando, né? Porque o tempo expirou, a live caiu, mas a gente está retornando aqui. Eu vou aguardar um pouquinho até que vocês entrem novamente, ah, porque para a gente poder dar continuidade e aí tentar finalizar o nosso encontro. A live caiu, né? E tem um tempinho, né? É bem cronometrada essa coisa da live aqui pelo Instagram, mas aí o professor é, Genésio ele deve entrar aí para a gente poder finalizar a nossa discussão com toda certeza. Muito obrigado por vocês estarem aqui juntos com a gente. Agradecemos muito a presença de cada um de vocês. É sempre muito legal contar com vocês. A aula pública foi pensada por vocês, para vocês, e a gente espera que vocês estejam gostando da discussão. O professor Genésio é uma pessoa extremamente aí inteligente, está trazendo aí várias informações importantes à nossa discussão e espero que ele volte aí para a gente poder dar continuidade à discussão, para que ele tenha a oportunidade de concluir, né, a discussão. Deixa eu ver se ele já voltou. O professor Genésio se encontra por aqui? Ainda não? Professor Genésio chegou, muito obrigado. Professor Genésio, caiu a live, né? Mas eu vou convidar o senhor novamente para a gente poder concluir o bate-papo, obviamente, tá certo? Então vamos lá. Eu ainda tenho um repertório sociocultural para transmitir para os alunos, algumas sugestões de livros, filmes, né? E que, de certo modo, combatem aí atitudes racistas em nosso país. Deixa eu ver se o professor Genésio volta aí. Aí, beleza, professor. A nossa live caiu por causa do tempo, mas eu já registrei, já deixei salva lá a primeira parte no IGTV e a gente retorna para que o senhor possa retomar aquele ponto que o senhor estava falando e concluir a sua linha de raciocínio, porque eu peguei muito pouco daquela fala ali. Eu quero justamente concluir no sentido assim de trazer as pessoas, né, para outras perspectivas relacionadas com essa questão. Principalmente a juventude. Hoje há um apelo muito grande assim para que os jovens eles se aceitem como tal, né? E eu vejo assim, na universidade, a universidade ela está mais aberta, né, para essa diversidade, para a aceitação dessa diversidade, mas ainda tem muitos entraves relacionados com as oportunidades, porque você tem os cursos nobres, né, aqueles que historicamente fizeram parte da, da vontade da elite, né, sergipana brasileira, e aí você vai verificando. Por exemplo, eu só quero encerrar dando uma informação sobre as cotas, porque muita gente critica as cotas, inclusive pessoas do meio, né, e da raça, mas é bom lembrar que, no caso das cotas da Universidade Federal de Sergipe, antes de elas serem cotas étnicas, elas são cotas sociais. Ou seja, hoje, 50% das vagas dos cursos, 50% vai para a rede privada e 50% para a rede pública. Dentro dessa questão da rede pública, o aluno tem que ter a vida dele, né, escolar na rede pública, tem que comprovar isso. E aí o que é que acontece? Dentro desses 50% para os pretos, o que é que acontece? Ou para os pobres, né? Não pobres, mas os que têm baixa renda, o que é que acontece? Aí tem a cota para as cotas étnicas. E aí você vai verificando. Então, em muitas universidades, assim. E aí eu quero lembrar o seguinte, que quem menos teve perda nesse processo foi a elite sergipana, principalmente. Por quê? Eu estava conversando com uma senhora aqui, que tem um comércio aqui, ela reclamando
porque a filha dela já fez 3 vestibulares para medicina e não conseguiu entrar por causa dessas cotas. Se não fosse as cotas, ela já estava na medicina. E eu disse a ela, a senhora está confundindo as coisas. Deixa eu dizer, quem mais ganhou nessa situação. Quando foram instituídas as cotas, esses cursos nobres aumentaram o número de vagas. Então, por exemplo, era 40, né? Então passou para 80. Era 50, passou para 100. Então, o que é que aconteceu? Naqueles que têm 80 vagas, 40 ficou para a escola pública, 40 para a escola particular. Aí, o que é que acontece? O aluno advindo da escola particular ficou confortável, sem concorrência. A concorrência é entre eles mesmos, que é um esclarecimento que deve ser feito. Porque as pessoas acham, algumas pessoas que são contra as cotas, que tem esse problema. E eu digo assim, se não fossem as cotas nas universidades no Brasil, o preto não teria oportunidade alguma de terminar um curso superior. E aí eu digo, viva as cotas, viu? Viva as cotas. Até esse processo desigual ele ser minimizado, mais justo, né? Ele ser justo, que vai ser difícil. Principalmente quando a gente pensa no momento político que nós estamos vivendo, com a condução política que nós estamos tendo no Brasil e com o descaso com a educação no Brasil. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade disponível para possíveis perguntas. E eu sei que você vai falar também depois, mais sistematicamente. Eu estou desde 2 horas, viu, professor, no ar. Eu terminei no ar, né? uma webinar da universidade e emendei com vocês. Eu é quem agradeço em nome de toda a todos, viu? a equipe. E a Simone pelo convite e você. Obrigado, viu? Eu agradeço demais a sua presença em nome de toda a nossa equipe do Colégio Estadual Barão de Mauá, em nome da equipe diretiva, em nome da professora Simone, que está aqui acompanhando aí com a gente todo o processo. Agradeço pela indicação do seu nome, né, para estar aqui junto com a gente e eu vou chamá-lo de senhor, tá? Ou de você, tá bom? Por você ter aceitado prontamente chamar você, o nosso não tem problema não. por ter aceitado prontamente o nosso convite para participar desse bate-papo sobre um tema tão importante e tão relevante, né? E ter contribuído, colaborado, tenho certeza absoluta, para a formação, né, para o engrandecimento e para a ampliação do repertório aí sociocultural dos nossos alunos e de quem esteja nos acompanhando do outro lado aí. Ô professor, eu queria pontuar só rapidamente essa questão do sistema de cotas, né, que o senhor falou, advindo aí de uma legislação federal, né? E quando a gente, como eu falei no início, toda essa discussão, a live, né, e esse bate-papo que a gente está travando aqui com o senhor, é nada mais, nada menos do que também um suporte para que os nossos alunos tenham uma ampliação do repertório sociocultural, mas também que eles tenham um embasamento, né, teórico e também se permitam conhecer mais a fundo a questão do racismo estrutural em nosso país, né? E aí eu tinha feito umas anotações acerca de uma legislação, da legislação, né, que foi criada em nosso país, na verdade, em proteção, né, ao negro. E aí eu encontrei as seguintes legislações. A Lei Afonso Arinos, que eu acredito que o senhor já deva ter ouvido falar, né? Ela data de 3 de julho de 1951. Ela tornava o racismo uma contravenção penal, né? Ou seja, não chegava a ser um crime, não é tipificado em lei. Era em 1951 ali apenas uma contravenção penal.
né? O nome dessa lei foi dado e concedido, né, pelo nome do autor dela, né, que foi o deputado Sim. federal pela UDN, o Afonso Arinos de Melo Franco, né? E a outra lei que eu também encontrei e que vale a pena aí aos alunos, né, anotarem e pesquisarem um pouco mais para aprofundar acerca desse conhecimento, fazendo parte dessa ampliação de repertório sociocultural, é a Lei KO, né? Lei Sim. 7.437, que torna o racismo inafiançável e imprescritível, né? Depois KO também, que foi um parlamentar, né? Ele lutou para mudar a Lei Afonso Arinos, de 1951, que tratava a discriminação racial como uma contravenção. Na verdade, ele queria que fosse considerada aí um crime, né? E esta lei vai definir a punição para os crimes resultantes da discriminação ou do preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Entre esses crimes estão impedir, por exemplo, o acesso de uma pessoa devidamente habilitada a um cargo público, negar o emprego na iniciativa privada, por exemplo, que podem render penas aí de 2 a 5 anos de reclusão. Essa lei, a Lei KO, ela foi assinada no dia 5 de janeiro de 1989, pelo então presidente da República, José Sarney. A lei passou a ser conhecida pelo nome do seu autor também, o deputado KO, né? O Carlos Alberto KO de Oliveira, que era jornalista, advogado e militante do movimento negro no Brasil, né? Nascido em Salvador, mudou-se para o Rio de Janeiro, exatamente estado pelo qual foi eleito deputado federal. Então, são tipificados como crimes ações como impedir a inscrição de aluno, por exemplo, em estabelecimento de ensino, recusar hospedagem em hotel ou similar, recusar atendimento em bares, restaurantes e até recusar atendimento em barbearias. Aí a gente pode se perguntar, poxa, mas atitudes como essas são tão impensáveis, né, que parecem ter ficado nos séculos passados, né? Sim. Mas não é verdade, né? É algo muito costumeiro e que acaba afligindo ou tendo como alvo pessoas negras, né, no Brasil. O senhor quer comentar algo sobre isso também? E só para finalizar as considerações em relação à fundamentação jurídica, a questão do Estatuto da Igualdade Racial, que foi uma lei, a Lei 12.288, de 20 de julho de 2010, né, que foi sancionada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e que vai alterar as leis, né, de KO, que data de 1989, a lei de 13 de abril de 1995 e outras leis também em proteção ao negro, e cujo objetivo primordial foi garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos éticos, individuais, coletivos e difusos, e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica em nosso país. Então, se o senhor quiser fazer alguma consideração acerca, fique à vontade. Quem tem uma assessoria dessa, né, desse quilate, vai se preocupar com outra coisa? Deixa eu lhe dizer, professor, eu estou muito agradecido por você ter ido nessa sua pesquisa buscar elementos que a gente diz assim, jurídicos, que dão proteção, né, a essa população preta, que eu vou dizer assim, que dependendo da sociedade, dependendo do ambiente, se torna marginalizada. E é bom lembrar que marginalizada é fora, né, dos propósitos daqueles que estabelecem esse processo de organização da sociedade. Então, a maior conquista do movimento negro no Brasil foi justamente o Estatuto da Igualdade Racial, né? Porque nesse estatuto você tem todo um grupo, né, de ações jurídicas que nos dão proteção. Então, deixa eu só citar um exemplo para ficar bem evidenciado esse processo. É muito difícil
na seara jurídica, você conseguir vitória em alguma ação que você passou no sentido do racismo. É muito difícil. Mas, às vezes, você fazer na maioria das vezes, você fazer a denúncia vale a pena. Vale muito a pena. Mesmo que você não saia vitorioso no sentido de essa injúria ou essa discriminação, essa atitude racista aconteça. Eu vou citar um exemplo. Em 2009, na Universidade Federal de Sergipe, no Departamento de Geografia, eu e um amigo meu, que nós trabalhamos muito conjuntamente, eu não vou citar o nome dele, pode ser que ele não goste, mas assim, nós fomos afrontados no departamento na madrugada de um encerramento de um trabalho noturno para um trabalho diurno. À época, eu era chefe do departamento de geografia e cheguei para trabalhar às 7 horas da manhã, em maio de 2009, no mês da chamada abolição da escravatura. Eu cheguei para trabalhar e lá o meu departamento, as portas estavam pichadas, o prédio do departamento estava em reforma, as portas do departamento pichadas, os cartazes nos quadros de aviso e dando recado assim. Aí, um dos recados foi isso. Professor Genésio, macaco preguiçoso, o que é que o senhor está fazendo aqui? E os meninos riram, porque eu chamei os alunos para ver, riram porque eu disse assim, não, eu não me incomodo de ser chamado de macaco, não, mas preguiçoso, eu trabalho feito um condenado nessa universidade, de manhã e de tarde, quem me conhece no meu departamento sabe disso, e ser chamado de preguiçoso. No outro tinha professor fulano de tal, não vou dizer o nome, e seus miquinhos adomados do PIBIC. A senzala não é aqui. 2009, gente. Isso acontecendo dentro de uma universidade. E aí eu falei com um colega, telefonei para o colega e trouxe ele para o departamento. Ele ficou meio... ele disse, não me ofende nada disso. Ele é de briga, ele disse, eu não me ofendo nada disso. Eu disse, eu também sou de briga, mas eu vou dar parte na Polícia Federal. Telefonei para a Polícia Federal foi no departamento, fez o levantamento, filmou, não tirou foto de tudo, dos cartazes, e recolheu o material que podia ser recolhido. E, pasmem, abriu um processo investigativo no departamento para ver quem tinha feito aquilo. Nós pegamos as listas de presença assinadas em sala de aula para ver se há algum aluno para fazer aquele exame grafotécnico. E depois de 5 anos, a Polícia Federal descobriu que um aluno, magoado com o outro colega, o meu professor, a Simone sabe que a área física na geografia é muito complicada, os meninos sofrem muito. E aí o que é que aconteceu? Aí me botou no bolo porque eu era chefe e era amigo, né? Era chefe de departamento, era amigo. 5 anos depois saiu o veredito, né? O juiz nos chamou e o menino foi condenado. O rapaz foi condenado, um pai de família, que foi incentivado por um grupo político radical, né, na universidade a fazer isso. E aí ele foi condenado ele poderia passar 5 anos na prisão, ou trocar, o juiz fez a sugestão, ou trocar o tempo de prisão por uma pena alternativa. E lógico que eu não ia querer, mesmo ficando decepcionado e magoado com esse aluno, querer vê-lo na prisão, porque ele tinha constituído uma família, estava formado, com um impulso muito grande meu, eu contribuí muito para que ele saísse da universidade e se tornasse um profissional na área da geografia. E aí o que é que aconteceu? Nós declinamos e dissemos ao juiz que poderia ser uma quantidade de cestas básicas para algumas instituições de caridade de Aracaju. Então, o que eu estou dizendo é que
eu nem lembrava mais. Já tinha perdido as esperanças do processo, mas a justiça foi feita, né? E eu digo assim, os danos morais, eles são muito grandes. E nesse processo racista, discriminatório, acontece muito disso, né? E você colocou muito bem aí, quando você estava olhando nas leis, a questão de, por exemplo, se negar a hospedagem em hotel. Eu passei um perrengue em Brasília, em um hotel 5 estrelas em Brasília, e eu vim perceber depois que era porque eu era preto. Eu não tinha, naquele momento, um cartão de crédito, eu tinha cartão de débito. E o hotel não aceitava o débito, só crédito. Eu disse, mas eu não tenho cartão de crédito, eu tenho cartão de débito. Eu tenho dinheiro para pagar. E o hotel não quis aceitar o cartão de débito. Eu tive que ir para uma outra instância e voltar para o hotel, tirar o dinheiro no cash, para eles colocarem no envelope, num cofre, para quando eu saísse fazer o abate, né? Então, a calção. Então, eu fico dizendo assim, tem gente que acha que isso é natural. Não é natural. É racismo mesmo. É racismo, e como racismo tem que ser tratado na área jurídica como crime. Então, que ninguém baixe a cabeça por ser preto para ninguém. Certo? Então, a gente precisa deixar isso bem evidente. Essas leis todas que você colocou aí, é bom que todo mundo se debruce sobre ela, principalmente quem tem curiosidade na pesquisa, que vai entender do que eu estou falando e que você falou também. Exatamente, porque a gente tem o costume de tornar tudo muito costumeiro, de banalizar as situações. Inclusive, existem estatísticas, né, de que de cada 10 vezes em que um negro é alvo de preconceito ou de racismo, né, apenas uma dessas atitudes são levadas ao judiciário. Ou seja, ainda se denuncia muito pouco, né? Às vezes pela sensação de impunidade, né? Às vezes pela sensação de que, não, eu não vou me indispor a esse ponto, não vai dar em nada, mas eu acredito que todos devem levar até a esfera jurídica mesmo e manter e ter a hombridade e de manter essa noção de que o direito está aqui para regular esse comportamento criminoso, inadequado, que ainda prospera em nossa sociedade, aí, principalmente em tempos atuais, de extremada direita, né, aí no poder do país. Então, assim, eu espero que tornem-se cada vez mais constantes, que o negro faça uso dessas ferramentas para que possa fazer valer o seu direito e as suas garantias, que são constitucionais, que são legais e que precisam ser garantidas. Né? Professor, outra coisa que eu queria trazer, só para ilustrar a nossa discussão, já se encaminhando para a finalização da nossa live, algumas referências culturais, que eu acho que valem muito a pena a gente ressaltar aqui. Por exemplo, às vezes o aluno vai escrever sobre o tema e quando a gente diz assim, nossa, o seu texto ele tem que trazer um repertório sociocultural do início ao final dele, né? Mas aí o aluno pensa que só citação, só um dado estatístico, um dado percentual, ou então um exemplo específico, como vários que nós vimos, por exemplo, o caso de George Floyd, né, em Minneapolis, nos Estados Unidos, o caso do menino Miguel, lá, né, aqui no Nordeste brasileiro, que revela uma série de outras questões, né, que estão ali por trás de toda aquela situação, né, de abandono de incapaz, né, além de outras crianças que foram assassinadas, o caso de João Pedro também, o menino que foi assassinado, né, em regiões de comunidades no Rio de Janeiro, e tantos e tantos e tantos e tantos outros, que a gente vê Brasil afora, mundo afora, sofrendo essa represália aí
de uma forma extremamente injusta. Né? Então, trazer outras referências, por exemplo, fundamentação jurídica para o texto é muito importante, trazer, por exemplo, a citação de uma pintura, e eu fui atrás de alguma coisa dentro do âmbito das artes para exemplificar e ilustrar essa discussão aqui, e aí tem a pintura chamada Redenção de Cã, de Modesto Brocos e Gomes, datada do século XIX, de 1895, que está exposta até hoje no Museu de Belas Artes, no Rio de Janeiro, e que faz uma intertextualidade com o mito de Cã, né? Que está lá no livro de Gênesis, no Antigo Testamento, e que foi fundamento para uma série de coisas, inclusive do regime escravagista que tivemos no Brasil e mundo afora, né? E aí eu queria trazer também alguns livros, como, por exemplo, o Pequeno Manual Antirracista, que é o livro da Djamila Ribeiro, né? E no qual bom. Ela traz... É excelente esse livro. Muito e a Djamila bom, tem ficado aí em primeiro lugar de vendas no Brasil nos últimos tempos, não à toa, sim, né? Não à toa. Neste Pequeno Manual, ela traz, a Djamila, né? Ela trata de temas como a atualidade do racismo, a questão da negritude, da branquitude, da violência racial, da cultura, dos desejos e afetos, né? Em 11 capítulos curtinhos e extremamente contundentes, né? E que a autora ela vai apresentando aí caminhos de reflexão para aqueles que queiram aprofundar um pouco da percepção sobre discriminações racistas no âmbito estrutural e assumir essa responsabilidade pelo processo de transformação do estado das coisas. Então, esse é um livro muito bom, vale muito a leitura. Tem aqui um outro que eu também queria citar, que é o Wesley, o aluno Wesley, tinha citado ele logo no iniciozinho da live, intitulado Racismo Estrutural, de Silvio Almeida. Né? Nos anos de 1970, o Kwame Turu e Charles Hamilton, no livro Black Power, né, apresentam pela primeira vez o conceito de racismo institucional, muito mais do que a ação de indivíduos com motivações pessoais. O racismo está infiltrado nas instituições e na cultura, gerando condições deficitárias a priori para boa parte da população. Né? É a partir desse conceito que o autor Silvio de Almeida vai apresentar dados estatísticos e discutir como o racismo está na estrutura social, política e econômica da sociedade brasileira. Além desses, eu trago aqui, e já eu abro o espaço para o professor Genésio fazer algumas sugestões de leitura aí, O Quarto de Despejo, de Carolina de Jesus, também uma grande referência. Muito bom. Né? Muito bom. É um diário de vida da autora, né? Em que ela faz uma denúncia à miséria e ao sofrimento vivido pelas populações negras faveladas ou de comunidades como a Carolina, que mesmo em um meio difícil, ela tinha ainda assim a vocação e o interesse pela leitura. Lindíssima história. É muito emocionante. Linda, muita história. Né? E que eu tenho dito aos meus alunos, são inspirações, né? Que massageiam a alma da gente, emociona, né? A luta, né? A luta pela sobrevivência de uma negra que tinha tudo para não ser ninguém na vida e para desaparecer rápido, né? Em função da violência e das violências que ela sofreu, e ela deu a volta por cima e se tornou, né, a mulher que falou as verdades, né, dessa sociedade racista, né, que marginaliza, que discrimina e que diminui as pessoas pela aparência apenas. Né? Então, eu estou satisfeito com o que você colocou aí. Você viu que eu levantei aqui, é porque eu estou olhando para a minha estante aqui e assim, eu digo sempre para os meus alunos, eu compro muito, eu leio muito sobre a questão racial, sobre a África, e eu estou sempre me atualizando no sentido assim, de ter elementos para, de forma mais espontânea e não aquilo muito fechado,
conversar com as pessoas sobre isso, inclusive com meus alunos. Os professores normalmente reclamam que não tem material. Eu trabalhei naquelas oficinas da resistência que o Sintese fazia, né? E eu acho que ainda faz no período de formação, aquele projeto de formação continuada dos professores. E eu sempre era convidado para ser na gestão do Joel, para trabalhar a questão da geografia da África e da história da África e da cultura afro-brasileira nessas oficinas. E os professores reclamavam muito que não tem material, é muito difícil. Eu dizia, gente, hoje, mais do que nunca, você tem muita coisa boa produzida. Agora, tem que buscar, tem que pesquisar, né? E eu estou encantado com o seu senso de garimpagem, né? De todos esses processos para apresentar nessa live. E me deu assim uma tranquilidade para eu falar mais das coisas do dia a dia, do cotidiano, do que falar disso. Quando você começou a falar do Martin Luther King, quando você começou a falar do Nelson Mandela, gente, eu já assisti filmes, leio a vida do Martin Luther King, do Nelson Mandela. Quando eu fui para a África do Sul, eu fui inspirado para conhecer a casa do Nelson Mandela. Ele ainda estava vivo. E aí eu fiquei impressionado assim, como o nosso emocional fala alto, né? Porque eu visitei todos os locais e que o apartheid se concretizou na África do Sul. E eu me arrepiava cada vez que eu entrava no ambiente, nas ex-penitenciárias, que se transformaram em museus do apartheid, e eu ficava impressionado assim. Eu dizia, gente, como é que esse povo tem coragem de expor essa história? E eu conversando com uma moça, lá, uma guia lá no museu, eu dizia, como é que vocês têm coragem de mostrar isso? Aí ela disse-me o seguinte, isso tem que ser dito, mostrado, para que essa história nunca mais se repita. A história do apartheid. E na visita à casa do Mandela, a Mandela House, né, lá no local que ele viveu, aí é emocionante demais, porque você vê uma história concreta, né, e contemporânea, de pessoas que acreditam na liberdade e lutam por ela até os últimos dias de sua vida, porque foi o que Mandela fez a vida toda na África do Sul, né? A luta pela liberdade. E aí eu digo assim, o Martin Luther King morreu pela liberdade dos pretos dos Estados Unidos, né? E a gente tem outro, Malcolm X, tantos outros que lutaram para a liberdade do povo preto no mundo todo. Então, eu não tenho mais o que falar. Eu estou plenamente satisfeito com com a sua assessoria, viu, professor? Aí, depois da pandemia, a gente se conhece pessoalmente. Com fé em Deus. Espero que esse estágio de isolamento social acabe logo, né? E que a gente retorne aos encontros presenciais, calorosos, né? Em que a gente possa se abraçar novamente, que a gente possa curtir a nossa vida num certo padrão de normalidade, né? Ou pelo menos de uma normalidade mais costumeira, com a qual a gente estava acostumado, né? Okay. E, professor, antes de finalizar, eu queria trazer mais duas, que eu tinha anotado aqui, que eu acho que são importantes referências. E que aí fica como dica de leitura, tá bom, pessoal? Um é a Necropolítica, de Akili Mbembe, né? Em tempos de violência policial contra a população negra. O livro é de extrema relevância. O ensaio do autor trata justamente da relação de biopoder e Estado, que decide que deve ou não viver em sociedade. Então, outro livro muito interessante, e aí é de uma confreira minha, muito querida, membro correspondente da Academia de Letras de Aracaju, é o Ponciá Vicêncio,
de Conceição Evaristo, né? Ah, Ela diz sempre, né, que toda a escrita dela é profundamente marcada pela condição de mulher negra na sociedade brasileira. E o Ponciá sim. Vicêncio não é diferente, né? Mostra a trajetória de vida de uma mulher negra. O livro expõe a herança do período da escravidão no Brasil, e a Conceição Evaristo, assim como a Carolina de Jesus, são duas grandes referências da literatura negra produzida pela mulher negra brasileira, né, e que revela todo esse contexto vivenciado pelo negro no Brasil, né? Outro livro que é clássico é A Cabana do Pai Tomás, e um outro que a gente sempre estuda no ensino médio, mas que É, o povo não se dá conta, né? A Cabana do Pai Tomás, para quem ainda não viu ou não sabe o que a obra foi publicada originalmente em 1852, nos Estados Unidos, e chegou a ganhar uma novela no Brasil, né, nos no anos de Brasil, 70, de 1970. Hã? O livro, que é um dos mais a maioria importantes de do período vocês não, escravista. a maioria dos que estão aí não viram isso. Mas eu assisti a Cabana do Pai Tomás. E apontando como importantíssimo, né, para a abolição da escravatura naquele país, e relata com emoção a história do velho escravo Pai Tomás e os dramas vividos por ele e seus companheiros. E tem um outro que eu não posso fechar o debate sem falar sobre ele, que é o Mulato. O Mulato, de Aloísio de Azevedo, né, que fala de Raimundo, um filho bastardo de um comerciante português que teve relações com a sua escrava, Domingas, né? E dessa relação nasceu o fruto, que foi o Raimundo, né? Considerado o mulato, né? Então, esse livro é uma obra de referência que marca o naturalismo no Brasil, e o título faz referência ao mulato bastardo chamado Raimundo na história, né? Então, a história é extremamente pesada, né? Porque quando a esposa de José Pedro da Silva descobre que ele a atraiu com Domingas, né? Que é a escrava dele, ela então manda açoitar a negra e ainda manda fazer, como é que eu posso dizer? Queimar as genitais de Domingas por ela ter se deitado com o marido dela. Aí o que acontece? O José, desesperado, leva Raimundo, que é fruto dessa relação com a escrava, à casa do seu irmão, Manuel, e quando ele retorna à casa dele, a esposa dele está deitada com um padre, né? O padre Diogo. E aí ela o trai também com o padre Diogo. A história é extremamente pesada, né? Mas vai revelar aí toda essa relação de abuso que muitas escravas acabaram vivenciando no período escravagista e pós-escravagista, né? De que seus senhores, né, no tempo da escravidão lá, se aproveitavam, abusavam, né, sexualmente de suas escravas. E muitos filhos de escravos, né, nasceram dessas relações abusivas sofridas por muitas das escravas, né, nesse período da escravidão no Brasil. E aí o Aloísio de Azevedo vem tratar sobre esse assunto e traz no romance Tese e o Mulato essa questão, né, do filho bastardo nascido dessa relação de uma escrava com um branco português comerciante, né, que é o José Pedro da Silva. Bem, pessoal, com essas indicações e sugestões de leitura, eu dou por encerrada a nossa live de hoje, agradecendo mais uma vez ao professor Genésio José dos Santos pela participação, por ter aceitado prontamente o convite do Colégio Barão de Mauá, o meu e o da professora Simone, e em nome dela, em nome do colégio, o meu abraço afetuoso e a minha gratidão por essa troca de experiências e por esse debate. A todos vocês que nos acompanharam até o momento, a gente agradece demais, um abraço forte e afetuoso em todos vocês e muito obrigado, cuidem-se, tá? Porque quando a gente cuida de si mesmo, a gente cuida de quem ama. Então, até a próxima, pessoal, um abraço.
Fiquem com Bom Deus. final de semana. Para todos nós. Obrigadão. Tchau, Tchau. professor. Tchau.